Olá, aluno! Iniciaremos o segundo vídeo da nossa disciplina. Os objetivos de aprendizagem da nossa aula de hoje são entender a importância da razão e da consciência humana para o conhecimento. Nós devemos, para entender o que é filosofia, entender também o que é consciência humana. Consciência humana ou consciência é a capacidade que todo ser racional tem de trazer a realidade para dentro da sua mente. Quando eu penso elefante, a imagem de um elefante vem logo à minha mente. Se eu falar unicórnio, automaticamente você pensou num cavalinho com chifre, não pensou? Essa é a capacidade de consciência humana. É nós podermos transferir aquilo que existe no mundo real para a nossa mente e depois levar da nossa mente para o outro através da linguagem. Outro objetivo é compreender o que se entende por verdade. O que é verdade? Verdade é algo que eu não posso mais questionar? Verdade é algo que eu não posso mudar, que eu não posso contestar? Nós vamos entender o que é verdade para o universo filosófico. E por fim, perceber, compreender e relacionar a consciência humana, essa capacidade que eu tenho de trazer a realidade para a minha mente, com o conhecimento e com a verdade. Saber como o conhecimento é possível, ou se ele é realmente possível, e se eu tenho, através do conhecimento, possibilidade de chegar a alguma verdade, chegar a alguma conclusão incontestável sobre algo. Vamos lá? Neste vídeo, nós vamos aprender que a verdade na filosofia, ela não é absoluta e nem universal. Há várias verdades. A busca constante pela verdade nos mostra que nem a verdade por si só existe, mas ela sempre vai ser renovada por meio da atitude filosófica. Nesse sentido, nós veremos que a verdade é tratada pela filosofia em duas correntes diferentes. Há uma corrente, o dogmatismo, que afirma a existência e a possibilidade de verdades absolutas e universais. E o ceticismo, que afirma que a verdade é relativa, ela é relativa ao sujeito que afirma a verdade. E por isso, ela seria apenas provisória e totalmente contestável. E por fim, nós temos a corrente que é intermediária, o criticismo, que afirma que tanto a razão quanto a sensação podem me trazer o conhecimento e a verdade. Vamos lá? Quando a gente fala da constante busca do homem pela verdade, nós queremos dizer que o homem, além de um ser sensível, além de animal, ele é racional, ele é inteligível. E por ser inteligível, por pertencer ao mundo da racionalidade, ele também é dotado de consciência. O que o termo consciência significa? Consciência é ciência de, é ciência com, é ter conhecimento de ou ter capacidade para ter conhecimento. É isso que a racionalidade faz com o homem. Ele ter a habilidade de conhecer. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro e conhecer toda a realidade que o cerca. Quando ele quer conhecer a realidade que o cerca, ele faz isso através de uma reflexão crítica, criticando o mundo, criticando as verdades impostas, observando a sua realidade, observando o comportamento humano, observando a sociedade e, inclusive, observando a si mesmo. Quando ele busca conhecimento, é óbvio que ele tem um objetivo. O objetivo dele é buscar a verdade. Em filosofia, quando a gente fala buscar a verdade, nós não estamos falando em possuir a verdade, mas apenas buscar. A gente não tem posse sobre a verdade, nós temos apenas direito de busca por ela. A posse da verdade muitas vezes está com a ciência. A filosofia, ela não afirma nada como incontestável, ela afirma as coisas como prováveis. É mais provável que seja de uma forma do que de outra. E é isso que a consciência me faz refletir.
Como eu havia dito, na filosofia não há espaço para verdades absolutas e definitivas. A filosofia, ela não busca uma verdade incontestável, ela não busca afirmar algo que não possa ser posteriormente questionado. Na verdade, quando eu estou em busca do conhecimento, eu também estou em busca de questionamentos, reflexão, crítica. Então, as verdades na filosofia, elas estão em constante movimento. Elas estão em um movimento dialético. Eu tenho uma verdade instituída, eu tenho algo que é colocado como certo, e a partir dessa certeza eu começo um questionamento. Esse questionamento vai partir de um pensamento, de uma reflexão crítica, e muitas vezes essa crítica vai me levar a negar a própria verdade. E aí eu vou estar diante de uma nova verdade. Essa nova verdade instituída pela filosofia, ela é novamente questionada pelos filósofos. E ao ser questionada, eu inicio um novo movimento dialético. Eu inicio uma nova reflexão crítica e chego a uma nova verdade. Então, eu tenho várias verdades instituídas e essas verdades são constantemente questionadas pela filosofia. Isso não quer dizer que a filosofia duvida de tudo e não acredita em nada. Isso não pode ser afirmado. Nós temos que ter determinadas certezas sobre a vida. Nós vamos ver isso daqui a pouco com racionalismo. Mas vamos ver quais seriam os possíveis posicionamentos da filosofia acerca dessa certeza do conhecimento e da verdade. Nós temos duas posições na filosofia sobre se a verdade poderia ser obtida de forma absoluta e incontestável, e outra que seria a posição que diz que eu não posso chegar a verdade nenhuma, ou que toda verdade seria relativa e provisória. O dogmatismo seria todo conhecimento filosófico que acredita ou ainda afirma que algo deve ser considerado ou pode ser considerado como verdadeiro e inquestionável, considerando que o conhecimento humano ele está apto a obter essas verdades certas e seguras por meio da razão, geralmente. Por outro lado, nós temos o ceticismo. O ceticismo, muitas vezes, ele é tratado como relativismo. Na verdade, o relativismo é uma das correntes presentes no ceticismo. É aquela que duvida de tudo, né? Que não acredita em verdades absolutas. É um sistema filosófico que afirma que o conhecimento humano não pode atingir nenhuma certeza acerca da verdade. A verdade ela seria sempre provisória. Eu nunca vou ter certeza absoluta de nada. Então, a filosofia ela não é a certeza sobre tudo e nem a dúvida acerca de tudo. Ela não é nem certeza e nem dúvida. Se nós formos para esse lado, nós corremos o risco de errar. Por exemplo, o dogmatismo. Quando eu afirmo algo como verdadeiro, de forma absoluta e incontestável, eu chego num ponto em que eu não posso mais criticar, eu não posso mais questionar, eu não posso mais refletir, só me resta aceitar. E isso pode conduzir a pessoa ao fanatismo, por exemplo. Por outro lado, se eu duvido de tudo e não acredito em absolutamente nada, isso também vai me levar a uma descrença total. Se eu nunca vou conhecer nada, ou se o meu conhecimento só vai ser ou servir para mim e não para o outro, de que adianta ter esse conhecimento? Então, a filosofia, ela não é duvidar de tudo e não acreditar em nada, ou acreditar em algumas coisas e duvidar de outras. Ela é questionar. Ela é um questionamento constante, certo? Bom, o dogmatismo, essa corrente filosófica que acredita na possibilidade de se chegar a verdades absolutas e incontestáveis, ele encontra suas bases no racionalismo. O que é o racionalismo, grosso modo? Racionalismo é qualquer doutrina filosófica que afirma que eu só posso chegar ao conhecimento ou que o conhecimento verdadeiro só é possível por meio da razão. É como se eu colocasse a razão como ponto central do conhecimento. Todo conhecimento parte e chega na razão. Só a razão pode me chegar
me fazer chegar às verdades. É isso que o racionalismo faz. Quando eu faço uma supervalorização da razão, eu estou desprezando ou, de certa forma, desconsiderando a possibilidade das sensações me trazerem determinados conhecimentos. O racionalismo moderno, ele surge no século XVII e tem como seus principais expoentes os filósofos Descartes e Leibniz. O que esses filósofos afirmavam? Os filósofos afirmavam que eu só vou chegar à possibilidade do conhecimento, só é possível por meio da razão. E eu só chego à verdade também por meio da razão. Segundo esses filósofos, as sensações nos enganam na maioria das vezes. E ao nos enganar, nós podemos chegar a verdades equivocadas. Então há uma supervalorização da razão. Descartes afirma isso, essa questão da racionalidade ser a única forma de chegar ao verdadeiro conhecimento, através de uma proposição que ele chama de dúvida hiperbólica, que ele fala e parte do pressuposto de que se eu penso, logo eu existo. Se eu penso e se eu estou pensando, segundo Descartes, é porque eu existo. E se eu sei que eu existo, eu sei que eu penso. Porque se eu não pensasse, eu sequer pensaria que eu estou existindo. Não é curioso isso? Então, quando eu sei que eu sou dotado de pensamento, que eu sou capaz de raciocinar, segundo Descartes, eu já chego à conclusão de que eu só posso perceber as coisas do mundo, eu só posso perceber a realidade por meio da razão e não por meio da percepção, porque a percepção só é possível por meio da razão. Eu só sei que eu estou nesse mundo porque eu penso que eu estou nesse mundo e eu sei que eu não sou objeto ou fruto da imaginação de ninguém. Por outro lado, nós temos que o ceticismo, ele é fundamentado numa corrente chamada empirismo. O que o ceticismo afirma? O ceticismo afirma que eu não posso ter ou chegar a verdades absolutas e contestáveis. O empirismo, que é base da corrente ceticista, ele vai dizer o seguinte: todo conhecimento procede ou se inicia por meio da experiência das sensações e dos sentidos. Traduzindo, eu só posso chegar à verdade através da experiência. Não é a razão que me leva à verdade, mas as sensações, porque primeiro eu sinto, primeiro eu observo, primeiro eu percebo as coisas em torno de mim, para só depois levar para a minha consciência. Na minha consciência, onde está presente a racionalidade, é que o conhecimento acontece. Mas para chegar esse conhecimento até a minha consciência, eu preciso da sensação, eu preciso da experiência, eu preciso dos sentidos. Então, a verdade e o conhecimento só é possível para a corrente empirista por meio da experiência dos sentidos. O empirismo moderno, ele vai surgir no século XVII, paralelamente ao racionalismo, e seus principais filósofos foram Bacon, Locke e Hume. Hume diz que eu penso e logo existo porque eu tenho experiência, eu sinto, eu sei que eu não sou fruto de algum pensamento, de algum gênio, por exemplo. Você, aluno, deve estar se perguntando: mas, professora, quem que está certo e quem está errado? O dogmatismo, o ceticismo, o racionalismo ou o empirismo? Eu aprendo e conheço a verdade por meio da razão ou eu aprendo e conheço a verdade por meio das sensações? Qual que é o ponto de partida? A resposta não está em nenhuma dessas duas correntes. A resposta está numa corrente posterior, está no criticismo. O criticismo é um sistema filosófico que surge no século XVIII, com Kant, e é uma posição intermediária entre o racionalismo e o empirismo. O que Kant nos fala? Kant, ele parte de uma crítica do conhecimento. Ele critica as duas outras correntes anteriores a eles e chega à seguinte conclusão: nós aprendemos de duas formas. Nós chegamos ao conhecimento, ou o conhecimento é possível, tanto por meio da razão quanto
por meio da sensação. E a verdade pode ser obtida, ora por meio de uma, ora por meio de outra. Isso significa que eu preciso tanto da razão quanto das sensações para chegar ao verdadeiro conhecimento. Se eu existo nesse mundo. Então eu só posso aprender as coisas deste mundo. Mas para aprender e para ter noção da realidade, para investigar acerca da realidade, da verdade, do conhecimento, eu preciso racionalizar esse conhecimento na minha mente. Então eu vou precisar tanto da razão quanto da percepção. Por que isso? Porque, como eu afirmei no início desse vídeo, o homem é um ser sensível e inteligível. Ele está presente em dois mundos. Um mundo da natureza e o mundo do intelecto. Então ele só vai aprender o que está no mundo que o cerca. Mas ele só vai raciocinar por meio da inteligência, por meio da sua consciência. Nesse sentido, o criticismo vai afirmar que tudo aquilo que está na razão é resultado da experiência dos sentidos, mas nem todo conhecimento é resultado daquilo que eu percebo por meio dos sentidos. O ponto de partida seria a experiência, mas a chegada pode estar na razão, como pode estar na sensação. Então, conhecimento ele se dá por meio da razão e da experiência. Vamos ver uma questão sobre isso, para que você entenda melhor essa explicação? O que nós temos aqui? Nós temos um copo d'água. Você já deve ter ouvido aquela pergunta sobre esse copo está cheio ou esse copo está vazio? O que é a sensação, o que a sua percepção, a sua experiência te faz concluir? Ele está cheio? Ele está vazio? Você vai responder, não, professora, nem uma coisa, nem outra. Ele está meio cheio ou meio vazio. E aí eu vou te responder, aluno, não existe meio cheio ou meio vazio. Cheio pressupõe até o topo. Vazio me remete ao nada, então não poderia ter água nenhuma. Meio cheio ou meio vazio? E aí eu te respondo, se fosse só por meio da percepção, da experiência, dos sentidos, você afirmaria meio cheio, meio vazio, porque é isso que o meu sentido, a minha visão me mostra. Entretanto, ele não está nem meio cheio, nem meio vazio, porque Descartes, lá por meio da racionalidade, vai falar assim, esse copo está cheio. Esse copo está cheio de água e ar, até o topo, porque onde não tem água, tem que ter ar. Mas eu só sei disso porque eu usei da minha racionalidade, porque a minha percepção, por si só, não ia me levar a essa conclusão. Quer outro exemplo? Eu te pergunto, o que é isso? Você vai me responder, professora, isso é uma folha. Então eu te pergunto, qual a cor desta folha? Que cor é essa? E você vai me responder, é uma folha branca. É branco, não é? Eu vou te falar, por meio do senso comum, da experiência social, das convenções sociais, nós afirmamos que essa folha é branca. Se a gente for olhar pelo lado da física, se nós formos analisar pelo lado das cores, dos reflexos da luz, um físico vai te falar, essa folha não é branca. Ela tem todas as cores dentro dela e por isso ela é branca, porque ela está refletindo todas as cores. O que isso significa? Isso significa que, se eu for para o lado da percepção, e a experiência me diz que ela é branca, mas a ciência já chegou à conclusão, por meio da racionalidade, por meio de experimentos científicos, de que essa folha não é branca. Ela detém, ela contém todas as cores dentro dela e por isso ela reflete esta cor que a gente chama de branco. Isso significa que a experiência muitas vezes me engana, mas a razão
muitas vezes ela me traz certeza. Por outro lado, a experiência me informa muitas coisas que, se eu tiver de posse da experiência, eu posso racionalizar. Para encerrar nossa aula, o que nós podemos concluir? Que o homem, sendo animal e racional, ele conhece tanto por meio das sensações, quanto pelo uso da sua racionalidade. Não tem como conhecer o mundo se eu me desfizer das minhas experiências. Por outro lado, só a experiência não vai me levar ao verdadeiro conhecimento, porque eu preciso da racionalidade. Então, a verdade, segundo Jaspers, ela não é estática e nem definitiva na filosofia. Ela está em constante movimento, ela penetra no infinito, é uma busca livre pelo conhecimento. Isso não significa que, por ser livre, ela não tem método. Ela tem um método, é o pensar de forma reflexiva e crítica. Mas sobre o que pensar, eu posso pensar sobre tudo na filosofia. Eu posso pensar sobre o mundo, sobre política, sobre ética, sobre sociedade, tudo que me faz crescer enquanto ser humano e faz com que eu possa contribuir para transformar a sociedade em que eu vivo. Por isso, a verdade, ela é mutável na filosofia. A filosofia, ela não possui a verdade, ela está em busca da verdade. A verdade filosófica, ela não está pronta e acabada, ela está em constante construção. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar do surgimento da filosofia na Grécia Antiga. E eu vou ficar te aguardando.